livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler capítulo 26, do verso 1 ao verso 6. E eu lembro você que gosta de estar com a Bíblia, sempre é bom, para você seguir a sequência, para você meditar naquilo que o texto sagrado nos traz. E é importante você lembrar o seu coração que nós estamos diante da palavra de Deus, e sempre que você abre a Bíblia, se o teu coração estiver alinhado com aquilo que você recebe, você pode ter certeza, Deus fala com você. Amém? O texto diz assim, de Gênesis 26, a partir do verso 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes eu darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz ao seu pai Abraão. Eu tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. E o verso 6, então, para finalizar: assim Isaque ficou em Gerar. Amém. Até aqui. Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre prosperidade. E eu quero que você saia daqui declarando: eu prosperarei. Eu prosperarei. Pastor, mas essa palavra combina com aquilo que Deus tem para nós? Totalmente. O Senhor deseja nos ver prosperar, e claro, é um desejo que todo ser humano tem, mas, infelizmente, em nossos dias, assim, uma grande confusão a respeito da prosperidade, porque na intenção de confundir, o nosso adversário reduziu tudo a dinheiro, e as pessoas acham que prosperidade é dinheiro, mas a verdadeira prosperidade vai muito além disso, porque um rico que não tem paz não é próspero. Tem contas milionárias no banco, mas não tem paz no lar, não sorri verdadeiramente, não consegue tirar um sono que traga realmente um descanso para a sua alma. Isso não é prosperidade. Quando a Bíblia nos fala de prosperidade, ela também está abrangendo o sentido de uma integralidade, onde você é bem-sucedido na sua vida. Pergunta para quem está do seu lado: você deseja ser próspero? Vê o que ele vai responder. Se alguém respondeu negativamente, tem alguém respondendo negativamente? Levanta a mão, se manifesta. Não. Todos nós queremos a prosperidade. E não podemos jamais esquecer, e escute isso. Aqui, nós temos um manual da verdadeira prosperidade, através dos ensinos da palavra de Deus, e cada história que Deus fez chegar até nós nos mostra isso, nos mostra o caminho. Vamos olhar para o texto então que separamos para essa noite, Gênesis 26. Se você puder ficar com sua Bíblia aberta, sempre você pode aproveitar melhor o texto. O verso 1 diz assim: houve fome naquela terra. Primeira coisa que você precisa entender quando você lê fome, em qualquer versículo da Bíblia, um período de fome, aquele povo estava passando fome, talvez você fala de algo que não é a tua realidade. Não é a realidade, na verdade, de nenhum de nós aqui em Blumenau. Não, pastor, eu conheço alguém que está desempregado, faz meses que não tem uma renda, mas essa pessoa, mesmo que não tenha uma renda, faz anos, ela pode pedir para alguém e vai ter alimento. O vizinho tem, um restaurante tem, ou se ninguém estender a mão para ela,
ela pode, quem sabe, procurar numa lata de lixo e ali ela vai encontrar resto de comida e vai poder se alimentar. Aqui nós estamos falando de uma outra realidade. Nós estamos falando de algo que assolava as nações naquela região. É claro, estamos falando aqui da terra de Israel, a região da Palestina, e você sabe que ali é um meio do deserto. Ali, a prosperidade está atrelada à água. Faltou água, não tem mantimento, faltou água, não tem como dar alimento e água para os animais, ou seja, a miséria vem e todo mundo padece junto. Então, quando naquela época vinha essa fome devastadora, literalmente devastadora, onde as pessoas morriam de sede e fome, muitas vezes eles migravam para o Egito para tentar amenizar a situação, porque lá o Nilo sempre era muito fértil. Mas enfim, observe o verso 1. Houve fome naquela terra. E o texto continua dizendo, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque, ele vai para Gerar, onde Abimeleque era rei. Tem fome. Isaque, ele se move um pouco ali, vai para uma região chamada Gerar, ou seja, se não bastasse a fome, agora ele está no meio do povo filisteus. Aquele povo, eles são um povo que não dá de confiar muito, porque ao mesmo tempo que eles querem fazer uma aliança contigo, eles não gostam de você. Eles fazem aliança por medo, mas a primeira oportunidade que eles tiverem para te prejudicar, eles vão fazer. Então, tem um período de fome e ele não está numa situação favorável no meio de um povo complicado, um povo complexo. Mas interessante, que o texto continua dizendo, por isso, o texto continua dizendo no verso 2, o Senhor apareceu então a Isaque e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se então na terra que eu indicar. Aqui algumas lições, algumas preciosidades muito importantes para a nossa vida. Primeiro, fica claro que os tempos de crise chegam em todos os lugares e vêm para todos, inclusive para um patriarca, inclusive para o filho de Abraão, o filho da promessa. Nós estamos falando de Isaque. Mas também, o texto já vai dizendo assim, como aconteceu no tempo do seu pai Abraão. Opa, isso é importante, porque Abraão passou também pelos períodos de fome, o período onde ele teve que se mexer e muitas vezes estava cercado de inimigo, mas Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão até o fim. E Isaque sabe disso. Portanto, Isaque ele tem uma certeza. Por mais que as crises chegam, por mais que a fome aparece, por mais que inimigos cercam, eu sei que aqueles que estão em Deus chegarão bem no final. Você crê nisso para a sua vida? Amém? A continuação, então, ali do verso 2 e 3, vai dizer que o Senhor apareceu. Isso é importante. Porque se o tempo é de crise, estamos cercados de inimigo, mas o Senhor aparece, mostra que nós temos já uma grande vantagem. Em tempos de crise, não sei se você já passou por isso, às vezes as pessoas somem da tua vida. Quando você está bem, quando tem dinheiro no bolso, quando você está andando de carrão, quando você está numa boa posição no teu emprego, muitas vezes as pessoas te cercam. Mas quando chega a crise, elas somem. Deus não. Deus está no período de fartura, mas também está no período da crise. Estava em crise, a fome se estabeleceu, mas o Senhor apareceu a Isaque dizendo, não desça ao Egito, procure estabelecer na terra que eu indicar e permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. O que precisamos na crise é isso aqui. É uma manifestação de Deus na nossa vida, gerando uma experiência. Sim, o caos chega para todos, mas se o Senhor está presente e nos dando as instruções necessárias, obedeça. Porque vale a pena permanecer na vontade do Senhor. E o verso 6 que nós lemos, assim Isaque ficou em Gerar. Isaque sabia que a obediência atrai a presença de Deus. Então, presta atenção você que me ouve, porque talvez você esteja numa situação parecida. Tempos de crise, de dificuldade, ou muitas vezes pessoas ao seu redor estão querendo o seu mal. O que eu preciso fazer, pastor Lediel? Você precisa escutar a Deus e você precisa obedecer ao Senhor, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Porque o texto está deixando bem claro que Deus se manifesta e revela para ele, Isaque, aprenda
igual o teu pai aprendeu. Não é o lugar e nem a circunstância que vai fazer você prosperar. É a minha bênção sobre a sua vida. Amém? Você entendeu isso? Porque talvez você está com uma intenção de abandonar o barco. Talvez você está com uma intenção de seguir o fluxo da manada. Porque quando acontecia as crises, o que todo mundo fazia é: vamos para o Egito. Lá tem o Nilo, vamos para o Egito. E aqui Deus está dizendo: fica mais um tempo na terra aonde você está. Você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração? Você não pode tomar decisões radicais na sua vida baseado no que a maioria está fazendo. Você não pode tomar decisões na sua vida baseado no que youtubers estão falando, no que amigos da caminhada, do trabalho e da vida estão falando. Você não pode tomar decisões na sua vida baseado na opinião dos grupos de WhatsApp. As decisões importantes da sua vida precisam ser tomadas sob a direção de Deus, porque aí há uma promessa de bênção sobre você, independente do local, independente das circunstâncias. Se você me entende, diga amém. Amém. O verso 12, lá na frente, daí vai dizer assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Presta atenção. Isaque decide ficar na terra da crise, na terra da fome, cercado de adversários. E o texto vai dizer que ali ele formou lavoura. Em outras versões vai dizer, ali ele semeou. E naquele mesmo ano colheu a 100 por um. Primeira coisa muito importante aqui, que a palavra de Deus está nos instruindo. Você quer prosperar? A crise chegou? Não fica de braço cruzado, esperando mágica, mesmo se há promessa sobre a sua vida. Isaque decidiu agir por fé. Sabe o que eu fico imaginando? Porque eu já tive a oportunidade de algumas vezes naquela terra. E de fato, aquela terra é uma terra complexa. Quando você está no Egito, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir 6 vezes para Israel. A gente sai do Egito e entra em Israel. O Egito é o deserto como é. Você vê pedra, você vê pó e você não vê muitas coisas verdes. Tem nada ali. Você entra para Israel e algo assusta, porque nós estamos aqui em questão de 100 metros, uma outra realidade. Você olha, tem verde, você olha, tem frutos, você olha um outro cenário. E a gente perguntou, a primeira vez eu perguntei para o guia, como assim? Ele diz, o segredo está na água, ela é canalizada para todo Israel. E há, então, a frutificação, há o alimento e assim por diante. A água e a sua importância. E interessante que a gente vai ver Isaque tomando um posicionamento de, mesmo naquela terra seca, mesmo naquela terra improdutiva, naquela terra infértil, ele toma a decisão de trabalhar. Ele vai arrumar um jeito de semear naquela terra. E o texto vai nos dizer que Deus o abençoou, dando maior nível de colheita, porque se você até ouvir as parábolas de Jesus, você vai ver Jesus dizendo, olha, quando a semente vai dar o seu resultado, 30, 60 ou 100 por um, esse 100 por um fala de uma bênção completa sobre aquela semente, ou seja, ela alcançou o patamar máximo de frutificação. Assim aconteceu com Isaque. Nós precisamos entender que a verdadeira fé nos leva à ação. E quando nós agimos com fé, o impossível acontece, porque Deus intervém e nos abençoa. Para que você entenda e aplique isso na sua vida, identifique qual é a terra seca aonde você está. Qual a crise que tem te assolado. E o que talvez nos olhos de muitas pessoas seria loucura você fazer. Era loucura naquele tempo perder sementes lançando numa terra infértil. Mas para quem
crê no agir sobrenatural de Deus, é possível. Talvez alguém está dizendo para você, não invista mais nesse casamento. Não acredite mais nesse sonho. Esqueça aquilo que você estava sonhando. Abra mão do seu casamento, abra mão dos teus filhos, abra mão do sonho do empreendimento, abra mão. Mas o Senhor é aquele que nos traz a luz. Há uma promessa, aonde há a minha promessa, quando tem obediência, ali haverá a minha bênção e vai trazer resultado. Nós precisamos acreditar nisso. Ninguém colhia nada naquela terra, mas Isaac estava colhendo. Isso é lindo, porque na terra da fome, o contexto negativo, o Senhor está se manifestando. O verso 13, diz então assim o texto: Isaac enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Verso 14, possuía tantos bens e rebanhos, que os filisteus o invejaram. Presta atenção nisso aqui. Se lembra a resposta que você deu para quem está do seu lado, quando você disse que queria prosperar? Depois que eu li esse versículo, a pergunta é: você ainda quer prosperar, sim ou não? Mas esteja preparado para essa realidade aqui. Todos que prosperam incomodam alguém. A sua prosperidade vai incomodar alguém. O texto é bem claro. Os filisteus invejaram a prosperidade de Isaac. Todo mundo que prospera vai atrair inveja de alguém. E não é por isso que você não deve desejar prosperar. Pelo contrário, você precisa estar preparado para isso, mas continuar firme na sua jornada. Agora, esteja preparado para isso. Muitos querem te ver bem, como diz o ditado. Poucos querem ver você melhor que eles. Muito mais fácil é chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E essas são realidades da vida. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Mas você precisa estar sim disposto a enfrentar essas adversidades. Através da vida de Isaac, nós enxergamos muitas maneiras de ver isso acontecendo. Agora, entenda também que quando a inveja corrói um coração, eu já expliquei uma vez o radical dessa palavra, que vem do envidere, ficar cego, a pessoa fica cego de inveja, ela vai realizar atos de malignidade. A inveja, quando encontra um lugar no coração da pessoa, ela vai resultar em atitudes malignas. E daí, se você seguir o texto, você vai ver assim no verso 15: os filisteus taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de entulho. Em algumas versões diz, enchendo-os de terra. Lembro você, estamos falando de uma região desértica. A água é essencial para a vida do ser humano, para a vida dos animais, para regrar a plantação e assim por diante. É essencial. Quando alguém entulhe os seus poços, essa pessoa está declarando guerra contra você. Essa pessoa está deixando bem claro: nós não queremos você aqui. Porque sem água não tem vida. Sem água ninguém sobrevive. Então eles estão dizendo: não queremos você aqui. Estão dando um recado para Isaac. E a gente vai ver isso acontecendo então no verso 16. Abimeleque faz um pedido então para Isaac. Abimeleque, ele é o rei dessa região de Gerar. O seu nome a gente não sabe se era mesmo Abimeleque, porque isso se transformou num título. Porque lá em Abraão você já vai ver um outro Abimeleque. Mas enfim, esse Abimeleque chega para Isaac e diz assim: por favor, sai da nossa terra, pois tu já és poderoso demais para nós. E o verso 17 vai dizer assim: então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu. Eu acho isso lindo, porque nesse momento a gente não vê Isaac arrumando briga com ninguém. Ele entende, não é o lugar, é a bênção de Deus. Se vocês não querem que eu prospere aqui,
tem problema, eu vou para o vale. Vale, o nome já diz, lugar de dificuldade. Para quem é pastor de rebanhos, mais complexo ainda. Eu vou para o vale, mas eu sei que a prosperidade vem dele, não dessa terra. Ele vai para o vale. Na boa. O verso 18. Isaac reabriu os poços cavados lá no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que o seu pai tinha dado. Repita assim comigo. A melhor resposta aos invejosos é continuar. A melhor resposta que podemos dar àqueles que querem o nosso mal é continuar. Entulhar os poços, não tem problema. Nós vamos desentulhar. Pergunta para quem está do seu lado aí, o que você está fazendo quando alguém entulha os seus poços? Eu vou lá e entulho dele também. Eu choro, eu brigo, eu desespero. Ei, a palavra de Deus está dizendo, continua, continua. Porque por mais, entenda isso, por mais que as pessoas ao seu redor não te enxerguem como Deus te enxerga, o que importa é a promessa dele. Raramente as pessoas enxergarão você como Deus te enxerga. Eles não estavam lá quando você foi concebido. Eles não conhecem a tua história. Eles não conhecem a declaração já na eternidade sobre a tua vida. É por isso que você não pode permitir que a inveja, a perseguição, o entulhar das outras pessoas nos teus poços determine o seu comportamento. Você está entendendo isso? Se você permite que alguém, ao fazer mal a você, determine o teu comportamento, porque você desanima, você foge para o outro lado, você está permitindo que circunstâncias e pessoas falem mais alto ao teu coração que a voz do teu Deus, o teu Criador, que declarou as promessas sobre a sua vida. Amém ou não amém? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O que você faz quando você percebe que é as tuas próprias atitudes e é você mesmo quem está entulhando os próprios poços? Como assim, pastor? Poços entulhados não tem como pegar água, sem água não tem vida. E é claro que aqui a gente pode fazer uma aplicação geral. Muitas vezes, você está entulhando os poços, porque você tem um pecado de estimação, porque você não domina a sua língua, porque você ama uma mentira, uma fofoca, uma calúnia, porque você ainda tem uma brecha na sua vida sexual, uma queda, porque você alimenta uma amargura e um ódio no seu coração, e isso está entulhando os seus poços. Se não for desentulhado, você não tem acesso à água que vai trazer vida para a sua vida. Por isso, diante de Deus, é necessário orar, fazendo a oração que o próprio Davi faz. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. E se há algum caminho mau, por favor, eu quero seguir o caminho do bem. Me ajuda. Todos nós somos falhos, em algum momento da vida, todos nós aqui já entulhamos um pouco os nossos poços. Mas parece que tem gente que gosta de fazer isso o tempo todo. Em nome de Jesus, comece a desentulhar esse poço. Confesse pecados, libere perdão, expanda a visão da vida, além de traumas, de problemas limitantes. O que você está fazendo com esses entulhos? E que nós possamos olhar para a palavra de Deus e continuar na jornada, baseado na promessa. Amém? Verso 19 em diante, nós vamos ver então mais contenda. Porque Isaac desentulhou os poços, tem acesso à água, ele está prosperando no vale, e não para de cavar.
O texto do verso 19 vai dizer assim: os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque deu ao nome do poço Ezeque, porque ali eles discutiram. Ezeque significa contenda. Contenda. Enfim, brigaram por aquele poço. Isaque diz: vamos cavar outro poço. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitná, que significa briga, adversidade, inimizade. Esse poço é nosso. Esse também? Mas foi os meus homens cavaram. Esse também é nosso. Tá bom, fica com ele. É o lugar? Não. É a circunstância? Não. É a bênção de Deus. Vamos cavar um outro poço. Isaque mudou-se dali e cavou um outro poço. E por esse agora, ninguém discutiu. Então ele deu o nome de Reobote, dizendo, presta atenção no que ele vai dizer: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. O Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Eles estavam em Gerar. Abimeleque diz: olha, vocês estão prosperando demais, não queremos você assim. Vai para o vale. Começa a prosperar no vale. É aquilo que eu falei. Em todo lugar vai ter alguém querendo puxar tapete. Em todo lugar vai ter as adversidades. Mas quem tem o Senhor vai prosperar, independente do que os inimigos desejam, querem ou falam. Interessante, nesse terceiro poço que eles cavam no vale, o texto diz: não discutiram. Sabe o que o Senhor está nos dizendo aqui? Porque o que a gente lê em um versículo, presta atenção nisso, o que a gente lê em um versículo, muitas vezes, cronologicamente, nós estamos falando de anos. Que lemos num versículo, em um segundo, nós estamos falando de anos. O que o texto está nos dizendo? Os inimigos perseguiram, Isaque não desanimou, continuou. Eles viram onde ele estava dando resultado, perseguiram, Isaque não parou, saiu dali, continuou. No terceiro poço, os inimigos não apareceram, sabe por quê? A fonte que motiva os inimigos para suas malignidades é limitada. Mas a fonte que nos anima para perseverar e continuar é inesgotável. Vai ter um tempo onde os teus inimigos não vão conseguir acompanhar o seu ritmo de prosperidade. Eles vão desanimar, mas quem está no Senhor vai continuar. Você pode falar para quem está do seu lado isso? Os inimigos vão desanimar, mas Deus te dará força para continuar. Pastor, esse Isaque parecia que tinha sangue de barata. Eu acho que eu sou diferente. Nós estamos falando de qual assunto, gente? Prosperidade. Prosperidade. Isaque sabia, prosperidade não está apenas limitado aos recursos. Prosperidade fala de paz ao coração. É por isso que ele não está apenas querendo água. Ele não entra em picuinha. Ele sabe quem ele é. Ele sabe a promessa que tem sobre a sua vida. Ele sabe aonde Deus está o conduzindo. Por isso, ele não se rebaixa e fica perdendo tempo com briguinhas e discussões que não levam a lugar nenhum. Atitudes de prosperidade é também saber guardar o coração. Guardar o coração. Ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Ele não quer encher o coração dele de coisas ruins. Ele poderia ter descido a lenha naqueles caras. Ele era mais poderoso. Mas ele estava em paz com Deus e não se rebaixou. Talvez você conhece alguém que há anos vive brigado com seus parentes por causa de uma herança. Talvez você conhece alguém que há anos está brigado por questões de bens.
Já atendi casos de família que por causa de R$300, eles estavam mais de 7 anos sem se olhar um na cara do outro. Anos que podia estar cavando poços, recebendo a bênção de Deus e prosperando, alimentando ervas daninhas. Prosperidade fala de paz. Portanto, aprenda a guardar o seu coração. Use a sua energia para aquilo que vai trazer resultado. E não fique perdendo tempo com briguinhas que não levam a nada. Você começa a perceber que essa convicção de que é a bênção de Deus que faz a diferença, ela determina comportamentos nossos que aos olhos humanos parece loucura. Não, mas poxa, eu vou lutar por esses R$300, eu vou brigar por esses R$1.000. Esqueceu que Deus, que é o dono do universo, de todo ouro, toda prata, Ele tem algo muito maior para você. Não negocie a paz do teu coração. Não negocie a alegria da sua alma por mixaria, por migalhas. Deus tem banquete para a sua vida. Receba essa palavra. Deixa eu continuar para a gente finalizar, que o tempo se foi. Lá no final do capítulo, o verso 26 em diante, vai dizer assim: por aquele tempo, veio Abimeleque falar com Isaac. Isaac perguntou: por que você veio me ver? Uma vez que vocês foram hostis comigo e me mandaram embora da terra de vocês. Olha a resposta do Abimeleque, o rei lá de Gerar. Cara, nós vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso, nós hoje viemos aqui para fazer uma aliança contigo. Pedimos que você não nos faça mal, porque nós temos certeza que é o Senhor quem tem te abençoado. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Quando Deus é na nossa vida, um dia, até mesmo, os maiores adversários vão reconhecer o favor do Senhor sobre nós. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quando você decide ser fiel a Deus, Ele cuida da tua reputação. Aquilo que falam mentindo, caluniando a teu respeito, um dia vai cair por terra, e o próprio mentiroso e caluniador vai vir diante de você, reconhecendo que Deus é na sua vida. Portanto, seja fiel ao Senhor, porque quem um dia tentou entulhar os teus poços, vai querer vir beber da água que jorra da sua vida.